Você já parou para pensar quantas motos lendárias existem escondidas nas garagens pelo Brasil? E agora, imagina descobrir que uma das coleções mais importantes dos últimos tempos apareceu justamente dentro da nova mansão do Neymar. Pois é. Enquanto todo mundo estava falando da convocação dele na Copa agora de 2026, um detalhe que acabou roubando a cena entre os apaixonados por motos. E olha que não estamos falando de qualquer coleção. Estamos falando aí das verdadeiras relíquias esportivas dos anos 90 e 2000, né? Motos que fizeram história, né? Motos aí que muita gente sonhava em ter estampadas nos pôsteres no quarto. E algumas delas hoje já são consideradas peças de colecionador. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai entrar na garagem que deixou muita gente de queixo caído, entender por que essas máquinas estão chamando a atenção. Bom, tudo começou com o Neymar abriu as portas, né, de sua nova mansão aí, uma nova gravação de criadores de conteúdo digital. E aí a residência, avaliada em mais 50 milhões de reais, chamou atenção pelo luxo, pelos carros exóticos aí e pela estrutura impressionante. Mas para quem gosta de moto, o destaque estava em outro lugar. Em poucos segundos de vídeo foi possível identificar uma coleção simplesmente absurda de motos esportivas clássicas. E o mais curioso disso, segundo o próprio Neymar, essas motos já estavam na propriedade quando ele comprou a mansão. Ou seja, a coleção não foi montada por ele, mas acabou ficando no imóvel. E aí que começa a parte interessante dessa história, porque motos encontradas ali representam uma verdadeira viagem no tempo, né? Para quem acompanhou aí a era de ouro das superbikes. Uma das primeiras motos que chamou a atenção foi a lendária Suzuki Hayabusa. Quem viveu os anos 2000 sabe muito bem que essa moto representa. A Hayabusa ficou conhecida mundialmente por ser uma das motos mais rápidas do planeta. Seu motor aí, né, de 1.300 cilindradas entregava potência suficiente para ultrapassar facilmente os 300 km por hora em versões preparadas. Era uma moto que empunhava respeito só de olhar. Outra raridade encontrada também foi a Ducati 916. E aqui que estamos falando aí de uma das motos mais bonitas já produzidas na história. Muita gente aí considera a Ducati 916 uma obra de arte sobre duas rodas, né? Seu design aí revolucionou o mercado esportivo na década de 90, né? E até hoje ela continua sendo referência quando o assunto é beleza e exclusividade. Bom, mas não para por aí. Na garagem também apareceu uma MV Agusta F4. Já quem conhece essas motos já sabe que estamos falando aí de uma máquina extremamente desejada por muitos. Criada pelo lendário design Massimo Tamburini, o mesmo responsável pela Ducati 916. A F4 virou objeto de desejo dos colecionadores do mundo inteiro. Bom, agora segura essa. Foram identificadas também duas Yamaha R1, né? E aí qualquer motociclista já sabe o peso desse nome, né? A R1 mudou completamente o segmento das motos esportivas quando ela foi lançada na época. Era ela leve, era agressiva, né? Tinha uma relação de peso-potência que deixava muita concorrente para trás. Além disso, surgiram imagens também da Honda CBR-1000RR Fireblade Repsol, né? A réplica aí. E convenhamos aqui, poucas pinturas tão icônicas quanto a Repsol. Só de olhar, elas já lembram das pistas do MotoGP, né? Você já lembra aí dos grandes pilotos da Honda. Uma moto aí que carrega muita história. E como se tudo isso não fosse suficiente, ainda apareceram três Suzuki GX R650. Inclusive uma versão S-Head aí, tá? Quem gosta das antigas aí, provavelmente abriu um sorriso só de ouvir esse nome, né? A GX R650 S-Head marcou uma geração inteira, né? Era um sonho aí de consumo de muita gente. Uma moto aí extremamente avançada para sua época, né? Que ainda hoje desperta paixão por onde passa. Também a Kawasaki estava muito bem representada nessa garagem. Foram vistas aí uma ZX-R 750, uma ZX-7R, tá? E uma ZR-600, né? Modelos que ajudaram a construir a reputação esportiva da marca japonesa. Bom, e fechando a lista aí das identificadas, apareceu uma Honda CBR 900RR, outra lenda absoluta aí, né? Uma moto que revolucionou o conceito de esportiva, né? Como a potência elevada, com um peso muito menor que as suas concorrentes na época. Bom, agora vem a pergunta que muita gente está fazendo. Será que o Neymar realmente pilota essas motos? A resposta aparentemente não, tá?
Durante a gravação ele explicou que os atletas profissionais normalmente possuem restrições contratuais relacionadas ao uso de motocicletas, né? E faz sentido, tá? Estamos falando aí de jogadores que possuem contratos milionários, né? Qualquer acidente aí pode comprometer temporadas inteiras, patrocínios e até convocações aí para competições importantes. Não é à toa que diversos clubes ao redor do mundo impõem regras rígidas para os seus atletas, tá? Inclusive, ex-jogadores como o Cafu já comentaram que só passaram a curtir motociclismo depois da aposentadoria. E olhando para esse lado, talvez seja justamente isso que o Neymar tenha optado por manter as motos, né, apenas como parte do patrimônio da mansão. Mas sabe o que também chama atenção nessa história? O valor histórico da coleção. Porque não estamos falando diante de motos modernas, né, que você encontra facilmente nas concessionárias. Estamos falando aí de máquinas que marcaram gerações, modelos que contribuíram aí à identidade, né, das motos esportivas atuais. Motos aí que fizeram os adolescentes sonharem em um dia enrolar o cabo numa pista, ou não simplesmente aí admirar essas máquinas na garagem, tá? Bom, na minha opinião, essa coleção vale muito pelo significado pelo valor financeiro da moto. Claro que cada uma dessas motos pode valer pequenas fortunas atualmente, mas o principal está na história de cada uma carrega, né? Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse escolher apenas uma dessas motos aí para levar para casa hoje, qual dessas seria? Hayabusa, Ducati 916, Fireblade Repsol ou a lendária Shred, né? Ou alguma das Kawasaki clássicas aí, como eu mencionei. Escreve aqui nos comentários, porque eu quero ver a opinião de vocês aí, qual modelo que vai ganhar. E se você curte motos, lançamentos, novidades de mercados, histórias incríveis como essa, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, tá? E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.